Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Colisão contra a parede, impulso e quantidade de movimento, exercício. Temas da aula de hoje: variação de quantidade de movimento, classificação de colisões, impulso, força aplicada em uma colisão. Inscreva-se no canal Pirando Amigo. Pirando Amigo é um oferecimento Canil com Isabela. Criamos o seu melhor amigo, Pug e Boxer. Uma bola de borracha, massa 200 gramas, é arremessada contra uma parede com velocidade horizontal de 72 km por hora. Após o impacto, a bola retorna horizontalmente com a mesma velocidade em módulo. Com base nesses dados, avalie as informações a seguir. 1. A colisão pode ser classificada como completamente inelástica. 2. O impulso recebido pela bola foi de 8 newtons segundos. 3. Após o impacto, a velocidade da bola permaneceu inalterada. 4. Se o tempo de contato bola-parede fosse 0,1 segundo, poderíamos afirmar que a força que a parede aplicou na bola foi de 144 newtons. É correto apenas o que se afirma em letra A, 2, letra B, 3, C, 1 e 4, D, 2 e 4, E, 1, 2 e 3. Muito bem. Vamos primeiro converter as unidades para o sistema internacional. Então, a massa de 200 gramas vai ser de 0,2 kg. A velocidade inicial, que era 72 km por hora, dividindo por 3,6, passou a ser 20 metros por segundo. Muito bem. Impacto, colisões, toda vez que a gente começar um exercício e ver impacto, colisões, na grande maioria das vezes vai ser um exercício de impulso e quantidade de movimento. Impulso e quantidade de movimento são grandezas vetoriais, portanto, tem que ter módulo, direção e sentido. Todo vetor tem que ter módulo, direção e sentido. A colisão pode ser classificada como completamente inelástica? Falso. Toda vez que for uma colisão inelástica ou completamente inelástica, se tiver a palavrinha inelástica na colisão, vai haver uma perda de energia. A bola ao colidir na parede permaneceu com a mesma massa e retornou com a mesma velocidade. Então não perdeu energia. Então a colisão seria elástica. Matematicamente, colisão completamente inelástica, o coeficiente de restituição tem que dar zero. O que é coeficiente de restituição? Velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. A parede estava parada. A bola se aproxima da parede com a velocidade de 20 metros por segundo e se afasta com a mesma velocidade. Então, o coeficiente de restituição deu 1. 1 é uma colisão elástica. Para ser colisão inelástica ou completamente inelástica, o E tem que ser menor que 1. E toda vez que a colisão é completamente inelástica, após a colisão, os móveis, os corpos, ficam grudados após a colisão. Eles podem ficar grudados parados ou um corpo sair arrastando o outro. 2. O impulso recebido pela bola foi de 8 newtons segundos. Bem, quantidade de movimento antes do impacto. Antes do impacto, a bola vem com uma certa velocidade contra a parede. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Lembrando que sempre a quantidade de movimento tem a mesma direção e sentido da velocidade. Então, a quantidade de movimento vai continuar na mesma direção e sentido da velocidade. Quantidade de movimento é a massa, 0,2 vezes 24 kg metros por segundo. É uma grandeza vetorial. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, o módulo, 4 kg metros por segundo. A direção horizontal e o sentido para a direita, antes do impacto. Após o impacto, ela retorna horizontalmente com a mesma velocidade em módulo. Então, como QMV, eu não preciso nem de calcular o Q depois. O módulo do Q depois é o mesmo.
4 kg/s. A bola permanece com a mesma massa e retorna com a mesma velocidade. A direção também é a mesma, é uma direção horizontal. Porém, o sentido agora é para a esquerda. Houve uma mudança de sentido. Antes da colisão, o que era em um sentido, depois da colisão, o que em outro sentido. O módulo o módulo da quantidade de movimento continua a mesma. Só que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, não basta o módulo ser o mesmo para a quantidade ser a mesma. Tem que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Ok. Houve uma alteração apenas no sentido. A direção continuou sendo horizontal. Antes da colisão, o sentido era para a direita e depois para a esquerda. Então, antes da colisão, depois da colisão, o que nós vamos fazer? Nós vamos atribuir um sentido como positivo. Tá? O mais adequado é nós adotarmos o depois como positivo. Por quê? Porque nós vamos obter as respostas todas positivas. Se você escolheu o antes como positivo, o que vai acontecer? Suas respostas vão ter o mesmo valor em módulo, porém com sinal negativo. Muito bem. Que antes, então, vai ser menos 4 kg/s. Por quê? Porque eu atribuí o sentido positivo para a esquerda e antes eu estou andando para a direita. O sinal na física é só para mostrar se eu estou em um determinado sentido ou não. O que depois, então, vai ser mais 4 kg/s. Por quê? O que depois está no mesmo sentido que eu atribuí como positivo. Observe, você tem a liberdade de escolher um sentido como positivo, mas a partir do momento que você escolheu esse sentido, ele tem que ser mantido. Muito bem. O impulso é força vezes ΔT. Impulso é vetor, força é vetor, ΔT escalar. Impulso, newtons segundos, força newtons, intervalo de tempo em segundos. Sempre o impulso tem a mesma direção e sentido da força aplicada. Ok. Impulso também pode ser calculado como variação da quantidade de movimento. Impulso é Q final menos Q inicial. Então, se impulso pode ser igual à variação da quantidade de movimento, quer dizer que as duas unidades são a mesma. Então vamos lá. Impulso, Q antes menos 4, já vimos por quê. O sentido positivo é para a esquerda e o Q é para a direita. Q depois, mais 4. O sentido do Q depois é o mesmo sentido que eu atribuí como positivo. Então, o impulso é Q final menos inicial, vai ser 4 menos 4. O impulso é 8 newtons por segundo, ou 8 kg/s. As duas unidades, o fator de conversão é 1. Então, 8 newtons por segundo é a mesma coisa de 8 kg/s. Afirmativa verdadeira. Ok. Após o impacto, a velocidade permaneceu inalterada. Falso. Velocidade é uma grandeza vetorial. Então, para a velocidade permanecer inalterada, eu tenho que manter o módulo, a direção e o sentido. Antes da colisão, velocidade 20 metros por segundo para a direita. Após a colisão, velocidade 20 metros por segundo para a esquerda. Permaneci com o mesmo módulo, com a mesma direção, mas o sentido foi alterado. Como velocidade é uma grandeza vetorial, isso significa dizer que a velocidade não se manteve. Ela mudou de sentido. Se o tempo de contato bola-parede fosse 0,1 segundos, poderíamos afirmar que a força que a parede aplicou na bola foi de 144 newtons. Impulso é força vezes ΔT, 8 é igual a F vezes 0,1. A força vai ser 80 newtons, afirmativa falsa. Espero que tenha gostado da aula. Curta o canal Pirando Amigo, compartilhe, ajude a divulgar o canal Pirando Amigo.
Muito obrigado pela atenção.